Então, já podemos começar, é isso? Sim. Bom, boa tarde a todos, a todas que estão conosco nessa tarde. Em nome do Programa de Literatura e Crítica Literária e da professora Diana também, que não pôde estar aqui hoje, eu dou as boas-vindas a vocês, porque hoje nós vamos, então, concluir as conferências de lusitanistas e brasilianistas, e hoje teremos, então, a companhia do professor doutor Nazir Khan, a quem eu agradeço imensamente, em nome da Diana também, que não pôde estar conosco, e especialmente em nome do nosso programa, pela honra, Nazir, de ter você conosco. Então, eu vou fazer a apresentação do Nazir, embora ele dispense apresentações, né? Mas eu acho importante que a gente tenha alguns dados dessa interessantíssima biografia, bibliografia, porque o professor Nazir ele tem, além de tudo, uma relação muito forte com o Brasil, né? Rio de Janeiro, com a USP, mesmo com a FAPESP, CNPq, dada a sua ampla, né, atuação nessa área, né, que nos interessa especialmente nesse conjunto de conferências. Então, o professor Nazir Khan atualmente é professor Serra Hunter no Departamento de Tradução e de Interpretação de Estudos da Ásia Oriental, da Faculdade de Tradução e Interpretação da Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente, ele é também vice-diretor da Faculdade de Tradução e Interpretação, é coordenador da área de português e diretor da Cátedra José Saramago, também da Universidade Autônoma de Barcelona. E entre 2015 e 2021, então, vou fazer um pouquinho o levantamento desse trânsito, né, para usar um termo do tema de hoje também, desse trânsito do professor, né, porque entre 2015 e 2021, ele atuou como professor adjunto de literaturas africanas de língua portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, né, nessa universidade, a Federal do Rio de Janeiro, ele foi também membro permanente do programa de pós-graduação em letras vernáculas, e, além disso, ele foi editor responsável da revista Mulemba, né, uma importante revista na nossa área, da seção de literatura, né, da revista de Adorim. É doutor e mestre em teoria e literatura, em teoria da literatura e literatura comparada, também pela Universidade Autônoma de Barcelona, e ele é licenciado em letras pela Universidade do Porto, em humanidades pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Como vocês veem, né, esse trânsito é muito significativo na atuação do professor. Entre 2012 e 2015, ele desenvolveu a sua pesquisa de pós-doutorado aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, com apoio da FAPESP, e entre 2019 e 2020, ele foi professor visitante na Universidade de Salamanca, com uma bolsa CAPES-Print. Sua pesquisa, que privilegia as relações entre literatura, poder, espaço em contextos africanos, foi financiada nos últimos anos pela AGAUR, né, Generalitat de Catalunha, FAPESP, FAPERJ, CNPq e CAPES. Ele também é coordenador do grupo Piel-África, Pactos e Impactos do espaço nas literaturas africanas, então apoiado pelo CNPq,
e membro ainda de um outro grupo, que é o REICIT, que é o Grupo de Pesquisa em Estudos Interculturais e Tradução da Universidade Autônoma de Barcelona. E ele é várias outras coisas, entre elas, membro colaborador do Orion, que é dos estudos portugueses orientalistas, né, do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, do CRIMIT também, que é o Centro de Pesquisas Interdisciplinares sobre os Mundos Ibéricos Contemporâneos da Universidade de Sorbonne, bom, e da GeoAfrica, né? Então, ele também tá ligado. Da sua vasta produção, então, ele já publicou em países como Moçambique, Brasil, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, e é um especialista, por exemplo, vou dar só esse exemplo, no escritor João Paulo Borges Coelho, sobre quem ele escreveu Ficção, Memória e Censura, publicado no Rio de Janeiro. Então, realmente nós vamos fechar, então, esse nosso conjunto de conferências de lusitanistas, brasilianistas, africanistas, com chave de ouro, né? Com uma pessoa muito especial por esse trânsito, por todos os trabalhos, por toda a produção de conhecimento nessa área, o que vem trazer, né, o que vem está dentro dos objetivos desse conjunto de conferências, né? Nós fazemos 8 por ano, então essa é a nossa 8ª, e ele vai, então, nos trazer um tema que é Índicos Encílios, dialética do deslocamento e do exílio interno na literatura moçambicana. Então, Nazir, em nome do programa, né, todos os professores, dos alunos, da nossa coordenadora, Diana, eu agradeço imensamente você ter aceitado esse convite e passo a palavra, então, a você, que terá o seu tempo, e as pessoas que quiserem poderão ir guardando as questões que nós, então, debateremos ao final. Muito obrigada, Nazir. Muito obrigado, Beth, muito obrigado, Diana, e a todo o programa, e a todas as pessoas que nos assistem pela presença. E muito obrigado, Beth e Diana, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, revê-las, dar continuidade a uma conversa iniciada já há algum tempo e que, para mim, é sempre muito enriquecedora. É um prazer também estar nesse programa. Eu dou desde já os parabéns a vocês pelo excelente leque de convidados que foi por aqui desfilando, e eu só espero estar à altura, porque realmente é um conjunto inusitado, não é, do ponto de vista da qualidade. Por isso, os meus parabéns. A minha proposta para hoje é trabalhar precisamente esse conceito de encílio, identificando como um elemento fundacional, talvez, do romance moçambicano, que é o meu principal objeto de desejo, não é? Há alguns anos que trabalho fundamentalmente a literatura moçambicana, e é o resultado de uma pesquisa que vem sendo realizada há alguns anos atrás, desde alguns anos atrás, e eu espero que, de uma maneira sucinta, possa apresentá-lo de maneira clara hoje. Eu vou partilhar aqui muito brevemente esse documento, que talvez nos ajude, sobretudo para quem está assistindo, para que não fique tão maçador, escutar também as citações. São algumas citações, e eu só espero me entender bem com esse bichinho agora. E, naturalmente, era a minha dificuldade. Eu vou ter que deixá-lo assim, porque eu também tenho texto, eu não sei. Peço desculpas, Beth, vocês veem o documento?
Sim. Sim, sim, estamos vendo. Não está tela Não, toda, mas nós estamos vendo perfeitamente. ótimo. Se não se importam, eu vou deixar sem a tela completa, porque senão eu não posso ter acesso ao documento em Word, ok? Talvez haja uma solução para isso, mas eu não a conheço, por isso eu parto então para o texto e fico à disposição para todas as questões que surgirem mais adiante. Bom, em Exil, Retour et Écriture, Bernard Morales discute a problemática do exílio nas literaturas africanas a partir de dois ângulos: o relato autobiográfico sobre a experiência de um indivíduo que vive em outro país, por um lado, e a representação literária de um herói ou de uma personagem que é levado a abandonar o seu lugar de pertença e rumar ao exterior. Focalizando o sistema literário moçambicano e situando a reflexão no romance, que talvez seja o gênero em expansão no território moçambicano neste momento, embora não seja o mais cultivado ainda, poderíamos sugerir a inclusão de duas novas categorias. A primeira liga-se mais diretamente ao campo institucional, a experiência do exílio interno dos próprios autores. A segunda, de natureza marcadamente textual, a criação de heróis romanescos que, por diferentes razões, também conhecem a realidade do exílio interno. O exílio dentro de casa, ou o exílio interno, ou então o insílio, termo em língua espanhola que designa o estranhamento vivido no próprio país, neologismo inventado por Mário Benedetti, convida-nos a repensar as relações que se estabelecem entre produtores e representações. O insílio, e essa seria a hipótese desse texto, dessa apresentação, é o responsável pela dialética do deslocamento e do confinamento, que, em meu entender, estrutura o campo literário moçambicano. Durante grande parte dos anos 80 do século passado, a discussão sobre a escrita literária em jornais, revistas ou movimentos literários, como a Charrua, por exemplo, e o seu envolvimento na construção da jovem nação, fazia parte, de alguma maneira, do cotidiano da elite cultural e política de Maputo, a capital de Moçambique. Com o fim da era socialista, tão marcada ainda hoje pelas críticas vindas do campo cultural, deu-se uma espécie de retração, para não dizer desaparecimento desse debate. Na altura em que já atuava como secretário do Estado da Cultura de Moçambique, Luiz Bernardo Onuana sinalizava o afastamento de escritores e intelectuais do debate público em uma entrevista dada a Nelson Saúde. E eu passo de página. Dizia Luiz Bernardo Onuana, tem havido como que uma demissão por parte daqueles setores da sociedade que, inclusivamente, num tempo anterior a este, o tempo do nacionalismo, o tempo da luta pela libertação, se faziam bem mais presentes e bem mais atuantes. Neste momento, por razões que merecem análise, há uma posição de demissão, que é talvez um dos sintomas da situação de má saúde da nossa sociedade. Portanto, aqui temos o depoimento de um autor, que é um autor maior da literatura moçambicana, autor que escreveu apenas um livro de ficção, em 1964, o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, e que, com apenas um livro, se tornou num dos emblemas das literaturas africanas, de um modo geral. Bom, a maior parte dos escritores do país, no entanto, localiza nos corredores da elite política atual a origem dos principais problemas da contemporaneidade. E, nesse sentido, a figura do exilado ou do desterrado
surge com frequência em seus discursos extraliterários para definir uma irremediável situação de desconforto. Neste quadro, o poeta Luiz Carlos Patraquim, que participou ativamente no debate público dos anos 80, talvez seja o modelo que mais se aproxima àquele traçado por Bernard Morales, que citei no início, já que realmente Patraquim saiu do país na década de 1980. E cito Luiz Carlos Patraquim numa entrevista que deu também a Nelson Saúde. Quando eu disse que eu era um exilado, houve quem se risse, porque se pensava que conceder ou não o estatuto de exilado a quem quer que seja, pertencia a eles, enquanto poder e enquanto presciência de todo um destino, o que não é verdade. Sou tão exilado no estatuto mais amplo, não imediatamente político, nunca fui objeto de perseguição política, como neste momento exilados em Moçambique andam uma data de escritores e de outras gentes, para não falar das tragédias de um país excêntrico. Para reiterar esse sentimento, já anunciado na instigante produção poética que o consagrara nas 3 décadas anteriores, Patraquim envereda pelos caminhos da ficção, em 2010. Com o livro A Canção de Zefanias Sforza, que se ambienta em Maputo, Patraquim encena o exílio interno, ou o encílio, de uma das personagens mais deslocadas e melancólicas da narrativa moçambicana e, diria, das narrativas de língua portuguesa na última década. Também os autores que sempre viveram em Moçambique, como Ngulani Bacacossa, relacionam a ideia de desterro simbólico e físico ao distanciamento do pensamento ideológico dominante. Ngulani Bacacossa diz em uma entrevista que o seguinte: fui mais tarde para a província considerada a Sibéria moçambicana, Niassa. Então ganhei consciência em relação ao poder, uma certa distância em relação ao poder. Já não me deixava induzir com certos discursos que se faziam neste país. Por sua vez, Paulina Chiziane, a autora que recentemente ganhou o Prêmio Camões, assume-se também como uma escritora exilada, sinto, metafórica e fisicamente. Vivo num bairro periférico de Maputo. Fim de citação. Embora não faça uso dessa gramática em suas entrevistas, o autor João Paulo Borges Coelho afasta-se das causas literárias que mobilizaram a ficção entre os anos de 1980 e 2000 e, em uma linha similar à de Luiz Carlos Patraquim, rejeita a pressão que uma certa ideia fixa de moçambicanidade pode imprimir na produção literária nacional e de sua estratégia correlata, a de dar voz ao outro. Eu cito também uma entrevista de João Paulo Borges Coelho: eu hoje assumo que não represento sequer o meu quarteirão. Eu represento-me a mim próprio e isso é uma suprema liberdade. Alguns dos protagonistas de suas narrativas, de João Paulo Borges Coelho, como Leônidas Nitsato, no romance As Duas Sombras do Rio, de 2003, Vicente, do romance As Visitas do Dr. Valdez, de 2004, Jamal, do conto O Pano Encantado, de 2005, Tito, do romance Crônica da Rua 513.2, de 2006, Mungal, do romance Campo de Trânsito, de 2007, ou Laissone, da novela futurista Cidade dos Espelhos, de 2011, partilham certas características. Todos eles são jovens, de certa maneira ingênuos, silenciosos, quase nunca se rebelam de forma retórica e assemelham-se, por tudo isso, ao herói trágico, o indivíduo, cito, ainda mudo e imaturo, de que fala Walter Benjamin. Por um lado, eles não dão voz a um coletivo oprimido, até porque eles próprios não enunciam um discurso aberto que revele a sua condição ou a sua própria reivindicação. Por outro, não podem ser vistos como modelo, pois nem sequer se definiram.
se encontram em processo e são heróis temerosos. Quase sempre se encontram em situação de perda. Devido à ambivalência que os conecta por diferentes razões, a mais do que um mundo, e normalmente a dois mundos rivais, acabam sendo alvo de desconfiança, preconceito e exclusão nas sociedades dos romances e das narrativas em questão. O ensílio forçado será o destino de cada um deles. Finalmente, o caso de Mia Couto é ligeiramente diferente. O autor com mais projeção internacional do país, dono de uma obra que já visitou praticamente todos os gêneros trabalhados no campo literário, tem incitado o debate público em suas intervenções desde os anos de 1980, sem se colocar, pelo menos nas entrevistas, na posição de exilado. No entanto, em sua obra é evidente o movimento rumo ao ensílio por parte de seus heróis. Trata-se, aliás, do autor que mais tematiza esse desejo e esse destino na literatura. Como veremos, daremos uma especial ênfase à obra do Mia Couto nessa apresentação. Bom, o exílio a que se referem esses autores deve ser, naturalmente, apreendido no sentido metafórico, pois nada tem a ver com a situação absoluta e excepcional dos exílios internos, físicos e psicológicos a que os africanos foram submetidos durante o período colonial e que também foram representados nas crônicas, por exemplo, dos irmãos Albazine, nas primeiras décadas do século XX, ou em poemas de Noêmia de Souza e Craveirinha a partir dos anos 50, ou, finalmente, nos contos de Luiz Bernardo Anuana, já citados aqui, publicados em 64, ou até mesmo em Orlando Mendes, autor do primeiro romance do país, Portagem, de 1966. Tampouco tem a ver com as noções clássicas de expatriação forçada ou voluntária. Diz respeito, sobretudo, a tal ideia de distanciamento. Mas também, insisto, de um afã de autonomia no campo literário face ao mundo político, reivindicação de todas as literaturas emergentes em momentos concretos de suas transições ou evoluções. Em alguns poetas que se afirmaram entre os anos 60 e 80, o ensílio, tal como o exílio projetado pelos ensaios de Eduard Said, define esse estado intermediário, nem de todo integrado ao novo lugar, nem totalmente liberto do antigo. As vozes que celebraram a ilha de Moçambique, pequeno território no norte do país, a primeira capital do território, espaço charneira com o mundo asiático, com o Oceano Índico, que dá acesso ao outro lado africano também, das ilhas Maurício, Reunião, Madagascar, enfim. Esse espaço charneira foi celebrado, em particular, por Rui Knopfli, e ele poderia ser o paradigma desse Estado. Progressista no tempo colonial, tal como outros que viveram com desconfiança e desconforto a transição de poderes, lidaram de uma maneira muito específica com essa temática. Alguns deles, como o próprio autor de A Ilha de Próspero, talvez o grande livro de Rui Knopfli, chegaram mesmo a abandonar o país pouco depois da independência. Fato que o colocou a ele, Rui Knopfli, até hoje, em uma espécie de limbo do campo literário. Estamos falando de um dos grandes poetas do seu tempo, que caberia em qualquer campo literário, mas que não é propriamente reivindicado de maneira calorosa ou unânime por nenhum deles, nem pelo português, nem pelo moçambicano. Em outros casos, bem mais recentes, essa mesma condição intermédia é assumida pelo escritor perpetuamente incomodado com o presente, porque se encontra, ou se diz encontrar, a uma distância suficiente para ver as coisas não apenas como elas são, mas no que se converteram no processo. Guardadas as distâncias que separam os seus projetos artísticos, intelectuais e até mesmo políticos,
Paulina Chiziane, João Paulo Borges Coelho, Luiz Carlos Patraquim, Marcelo Panguana, Ungulane Bacacosa e Mia Couto são alguns exemplos dessa segunda forma de descontentamento. Bom, como sugerem as definições sempre agudas de Eduard Said, esses dois modelos de desterro são também dois tipos de destempos. E isto porque há no escritor pós-colonial, se quisermos, se não for possível sair dessa etiqueta, uma tensão crescente entre a identidade coletiva em permanente construção e a identidade individual, muito menos disponível a novos tropeços. Embora não o explique em sua totalidade, a herança desempenha um papel importante para o alargamento das fendas desse chão instável. Todos os autores que aqui trazemos como exemplo, e para análise, viveram nos dois tempos, o tempo colonial e o tempo pós-colonial. Lidam com uma arte, a literatura escrita, e habitam em um cenário, a cidade, que se opõe às práticas da grande maioria da população moçambicana. Seria equivocado, por isso, estabelecermos uma homologia direta entre a sociedade representada em seus romances e a sociedade moçambicana como um todo. Mas talvez não seja impertinente pensarmos na comunicação que pode haver entre a experiência social do autor ou a imagem que ele possui de si mesmo e os ambientes que ele decide construir em suas narrativas. E essa ponte, essa homologia se torna mais visível se observarmos o espaço representado e o que eles podem querer significar. Nesse âmbito, acredito que o encílio, além de se configurar como a mais forte tendência da narrativa moçambicana, é possivelmente o elo que une a diversidade reinante em toda essa produção. Por via dele, do encílio, torna-se possível investigar a correlação entre as práticas sociais dos escritores e as respostas que as suas obras procuram oferecer no campo das representações. Isso se dá não tanto no sentido literal ou autobiográfico, mas sim naquilo que Malefin define como passagem ambiental, entendido como o laço entre o não tematizado e o tematizável, entre o estritamente afetivo e a racionalização desse afeto, entre uma revelação ética e um conhecimento epistêmico que se deseja validar. Se, por um lado, os romancistas moçambicanos procuram, a partir dessa temática, reconstruir e reinterpretar a ordem do universo em que vivem, por outro, a obsessão no uso evidencia uma comunhão, ou um desejo de identificação, sobretudo no que se refere ao exílio provado por tantos intelectuais espalhados pelo mundo. Ou seja, uma espécie de ruptura dolorosa com a terra, que possibilita a articulação de um novo discurso sobre o mundo e uma certa reconciliação consigo mesmo. É muito curioso o caso moçambicano, porque, ao contrário de outros campos literários africanos, ou melhor dizer, reformulando, de fato, os espaços literários africanos de língua portuguesa têm essa particularidade, possuem essa especificidade. A esmagadora maioria dos grandes nomes das literaturas africanas de língua portuguesa, ao contrário dos autores africanos anglófonos, francófonos, hispanófonos, etc., swahilófonos, vivem no continente africano. São escassas as exceções, como a do Luiz Carlos Patraquim, por exemplo. Em Angola encontramos também 2 ou 3 nomes, em Cabo Verde também. Mas é muito diferente a relação que se dá com a terra, porque ela é vivida no cotidiano, de fato. No que se refere aos grandes nomes das literaturas africanas francófonas, por exemplo, um grande número de autores vive em Paris, ou vive até mesmo em Bruxelas. O mesmo ocorre com os autores anglófonos. Portanto, essa fome de encílio pode ter a ver também com esse tipo de relação visceral que se dá com a terra.
Bom, a relação que cada um desses projetos literários mantém com a geografia do ensino será, por tudo isso, mediada pela leitura crítica que fazem do tempo presente e pelo lugar que cada um desses autores ocupa, enquanto atores sociais no campo de produção deste mesmo momento histórico. Todos esses autores ou atores são mais velhos do que a própria nação, e a reflexão sobre a passagem do tempo que as suas narrativas inauguram pode corresponder, como já foi aqui sugerido, ao embate entre o tempo da história e o tempo do indivíduo. Com argúcia e um saudável sentido de autoironia, o escritor e ensaísta cubano Gustavo Firmat sublinha precisamente os laços entre alteridade e idade. E eu passo aqui a citação de Gustavo Firmat. Sem embargo, e até com embargo, à medida que o exilado envelhece, o tempo, que era antes seu cúmplice, torna-se hostil. Começamos a perder o tempo, por assim dizer. Começamos a sentir uma falta de sincronia entre o tempo de nossas vidas e o tempo da história. Nosso tempo, no sentido histórico, já não coincide com o nosso tempo, no sentido vital. Quando isso acontece, em vez de vivermos com tempo, a tempo, vivemos a destempo. Não é mero jogo de palavras, ainda segundo o escritor cubano, que o exilado crônico é sempre um exilado anacrônico. Por tudo isso, e também pelo fato de se ligar à dimensão do tempo e ao território da própria nação, o ensílio não pode restringir-se à clássica oposição entre o que é nacional e o que é estrangeiro. Reacendendo-se na década de 80 e atingindo um ponto eufórico no século XXI, a estética do ensílio desses autores persegue um melhor entendimento da realidade, mas também apresenta uma afirmação, efabulada ou em jeito de murro na mesa, no campo de produção dessa realidade. O mais surpreendente é que, apesar da concordância que os seus discursos sociais deixam antever, nada disso se concretiza em um projeto artístico coletivo, em movimentos ou redes de discussão, em manifestações de afinidades eletivas conjuntas. No campo literário moçambicano, os jogadores quase nunca passam a bola uns aos outros. De fato, não sabemos sequer se eles se leem uns aos outros, porque não há notícia. Raramente temos notícia desse movimento interno de leitura e de enriquecimento recíproco. Com exceção, talvez, do Mia Couto, que, de fato, em qualquer ocasião, em muitas palestras no exterior, faz referência à obra de outros autores seus conterrâneos. Bom, a atmosfera intelectual dos dias de hoje confirma que também na relação institucional a nota dominante é o exílio dentro de casa. Como diria Antônio Cabrita, e passo a citar, ao contrário do que acontecia nos anos 60, 70 e 80, hoje os melhores elementos estão absolutamente isolados uns dos outros. Só se encontram bianualmente por casualidade, num dentista ou num avião, sem que ninguém, na generalidade, leia os outros, ou tal comente. Quanto mais exporem-se à conversa franca e aberta sobre o ofício. Cada um deles tem a sua rede virtual de contatos, mas não coincidem em mapa e território. Bom, é uma síntese absolutamente incisiva, não é? Aguda, notável e corajosa também, porque o próprio Antônio Cabrita vive naquele espaço e depara-se com essa dificuldade no que se refere à relação, que talvez seja um fenômeno não propriamente específico de Moçambique, do espaço, mas um fenômeno do nosso tempo. Não é difícil perceber, portanto, que o sentimento do exilado interno, do exílio interno, que se liga normalmente à noção de espaço, penetra por todas as divisões da casa literária moçambicana. No plano da representação, essa lógica torna-se ainda mais visível.
Os grandes espaços de eleição do campo literário moçambicano, sobretudo do romance, ou seja, o mundo rural, a cidade de Maputo, a ilha de Moçambique, nesse caso, enfim, a ilha de Moçambique aparece mais na poesia, não é? O Oceano Índico e os territórios internacionais do Oriente, todos eles fazendo entrecruzar desterros internos, destempos e contratempos de uma maneira exemplar, são apenas manifestações daquilo que efetivamente singulariza a vida literária moçambicana. Isto é, todos esses espaços se configuram como variáveis que giram ao redor do eixo do encílio. Eu passo, então, a representação a alguns exemplos extraídos da produção romanesca do país. Começando pelo caso talvez mais expressivo, o de Minha Couto. Nos romances de Minha Couto, desde Terra Sonâmbula, de 92, em que os protagonistas Muidinga e Tuair se refugiam em um ônibus queimado, e em que a personagem Farida se exila em um barco encalhado e o pequeno Junito é encarcerado em um galinheiro, é já quase um lugar comum a existência de um ou mais personagens que se retiram ou são retirados do mundo em que viviam para viver a experiência dolorosa da clausura em outro lugar. A principal característica dos lugares de encílio de Minha Couto é a pequenez, além da identificação entre os protagonistas e os seus novos espaços de afetividade. Todos eles gostam de se retirarem, de fato. Outro traço habitual em suas narrativas é o posicionamento ambíguo dos narradores, que ora homologam, ora se afastam do imaginário veiculado por suas personagens. Provavelmente por isso, o encílio terá quase sempre um duplo significado em sua escrita. Venenos de Deus, Remédios do Diabo, livro editado pela primeira vez em 2008, gira em torno da figura ressentida de Bartolomeu Sozinho, um velho mecânico naval moçambicano, aposentado e doente terminal. De seu quarto, a personagem reavalia o tempo que lhe coube viver e anuncia uma série de desastres para a terra que apenas por acidente é também sua. Acidônio Rosa, médico português que veio de Lisboa supostamente para curar o pequeno vilarejo de Bartolomeu de uma epidemia, a ele compete o cuidado da doença e a gestão do mau humor do protagonista. Entrelaçada a outras pequenas histórias, como as de Munda, a mulher de Bartolomeu, de Deolinda, filha do casal, de Sua Excelência, o administrador corrupto, a narrativa é ambientada em Cacimba, lugar imaginado como tantos outros que podem ser cartografados na obra de Minha Couto. Devido às circunstâncias da epidemia e de tudo aquilo que a vida ofereceu ou deixou de oferecer a Bartolomeu, a casa converte-se em seu principal escudo. Diz o protagonista: só saio daqui se esta casa sair comigo. É como se as paredes nos vestissem a alma. O que se relata nesse romance, de fato, é a necessidade, mas também o prazer do distanciamento, que se concretiza no espaço do próprio país, associando-se ao desencanto do autor, a crença no eu e em sua capacidade de reinvenção em algumas de suas personagens, quase ilimitada. Eu não saio à rua, doutor. Estou encarcerado neste quarto, mas tenho ruas dentro de mim. Ruas que saem de mim e me trazem notícias. Além dessas primeiras características, o encílio nos romances de Minha Couto assume uma dupla e paradoxal função, a de refúgio e a de castigo. Esses destinos podem mesmo confundir-se, como se dá em A Varanda de Frangipane, romance de 1996. Deixei o mundo quando era a véspera da libertação da minha terra. Fazia a piada. Meu país nascia em roupas de bandeira e eu descia ao chão, exilado da luz. Aceitei a prisão da cova, me guardei no sossego que compete aos falecidos.
Também a narrativa se localiza nesse período que se segue à Guerra Civil, iniciada pouco depois da independência, e aos Acordos de Paz de 1992. O seu principal espaço é a Fortaleza de São Nicolau, convertida agora em asilo para os mais velhos. Durante as obras de restauração da fortaleza, morre o carpinteiro Hermelindo Mucanga, que, apesar da nova condição, emerge como narrador e protagonista de um desejo insólito: morrer definitivamente, apesar de as autoridades do país o quererem transformar em herói nacional. Bom, e essa questão da morte é muito interessante, daria para outra apresentação, que é o impacto do morto na literatura moçambicana. Da mesma maneira que aparece em todas as narrativas a condição do encilho, vamos encontrar em praticamente todas as narrativas uma personagem morta que tem impacto, um impacto decisivo na vida dos vivos. Bom, tal como Bartolomeu, o herói de A Varanda do Frangipane, avalia de modo contundente a passagem do tempo em seu país. A personagem sem carne e osso, ou então desprovida de características físicas que as singularize, constitui um traço dominante da escrita de Mia Couto. Assume, porém, neste romance um lado ainda mais intenso, na medida em que, na pele de espírito, a personagem se exila do próprio corpo do inspetor, que deverá investigar um assassinato no asilo de São Nicolau. Neste romance, o espaço do encilho será, portanto, o asilo. Mas, tal como a casa de Bartolomeu, apontará para um duplo sentido, que é de fundação e de fim, origem e fim, como aparece nessa segunda citação. Quando cheguei ao asilo, entendi que esta era a minha última e definitiva residência. Portanto, a personagem está muito contente porque encontrou finalmente esse duplo lugar fundacional e de fim. Como se pode observar pelos breves exemplos, a diversidade de exílios produz no corpo da narrativa uma sobreposição de espaços exíguos que abrigam a complexidade, as insatisfações e as nostalgias das personagens. De fato, o espaço do encilho do representante português dessa narrativa passa do asilo à varanda pessoal, numa progressão que acentua o distanciamento à questão coletiva. Diz ele: digo-lhe com tristeza, o Moçambique que amei está morrendo, nunca mais voltará. Resta-me só esse espaçozito em que me sombreio de mar. Minha nação é uma varanda. Recorde-se que, em outra narrativa, já citada aqui, Venenos de Deus, Remédios do Diabo, essa evolução decrescente também é anunciada. Cito: passara-se assim. Ele deixara de sair, primeiro de casa, depois do quarto. Condenara-se a ele mesmo a prisão do quarto. A rua se foi convertendo numa nação estranha, longínqua, inatingível. Não tardaria que a fala humana lhe surgisse estranha e ininteligível. Por todos esses motivos e motivações, a criação de pequenos microcosmos em Mia Couto produz um efeito similar àquele analisado por Patrick Farget, a do mini-mundo, que imprime à existência uma temporalidade particular, que é a temporalidade do confinamento. Bom, esse texto de Farget é de 2007. A noção de confinamento vem sendo trabalhada há muito tempo, não é? Quer dizer, não é um fenômeno que deriva da última pandemia. O que mais surpreende nessas personagens, no entanto, é que não existe uma alteração significativa de seus estados ao longo do relato. Pelo contrário, esses gestos, ainda que revelem uma busca, não escondem uma permanente desistência. Se, por um lado, tais movimentos são a expressão máxima de um desacordo face ao estado de coisas, por outro, não é descabido considerar, com Bauman, que qualquer alternativa identitária requer um entendimento recíproco.
e que esse entendimento recíproco só pode decorrer de uma experiência partilhada. Ora, a partilha da experiência é inconcebível se antes não houver um horizonte de partilha do espaço, até mesmo em épocas epidêmicas. Na obra de João Paulo Borges Coelho, como eu referi mais acima, o Encílio assume feições diferentes. Os heróis criados pelo autor tentam evadir-se desse destino, lançando-se instintivamente à procura de lugares de silêncio, onde as suas vidas possam recuperar, de alguma maneira, a unidade perdida. Esses lugares poderiam ser vistos, portanto, como uma espécie de exílio do exílio, tudo isso dentro do próprio território nacional. Em As Duas Sombras do Rio, o primeiro romance do autor, o protagonista, Leônidas Nitsato, é obrigado a fugir por não ser aceito em nenhum dos lados do rio Zambeze, o grande rio nacional que corta o país em dois. Tito Nharreluga, em Crônica da Rua 513.2, e J. Mungal, em Campo de Trânsito, são também personagens que vivem experiências similares, experiências de dualidade forçada. Ambos são apreendidos pela polícia, o primeiro por ter sido flagrado enquanto roubava uma laranja, que mataria o bicho que invadira o seu corpo. E, portanto, é transportado para o campo de reeducação. O segundo, sem saber as razões, é levado para uma cela e logo depois para o campo de trânsito, espaço intermédio que se situa entre o campo novo e o campo antigo e onde a singularidade do indivíduo corre sérios riscos de ser apagada. Nesses romances, os protagonistas encontram um refúgio fugaz, apenas nos lugares que não são completamente líquidos nem sólidos. Eles invariavelmente fogem para a margem do rio ou para alguma praia. Essa estratégia também é acionada, ainda que com contornos estéticos totalmente distintos, nos romances de Paulina Chiziane e de Marcelo Panguana, que não poderemos observar aqui por uma questão de tempo. Voltando ao João Paulo, somente no exílio do exílio, portanto, os seus protagonistas passam do estado de divisão em que se encontram para um efêmero estado de complementariedade. O caso mais emblemático é o do protagonista do primeiro romance, Leônidas Nitsato, que é encontrado logo nas primeiras páginas da narrativa na ilha de Cacecemo. Esse personagem é um insólito testemunho que abriga no corpo os espíritos rivais da cobra e do leão. E, portanto, vive uma guerra privada, mas muito semelhante àquela que se alastra pelo território nacional. Até porque Moçambique está dividida em dois imaginários também, como muito bem explicam os antropólogos que trabalham esse espaço. Em linhas gerais, mas não estáticas nem essencialistas, o norte de Moçambique se conota a figura da mulher e da cobra. O sul de Moçambique é tutelado pelo imaginário do leão e do homem. Portanto, temos a região sul conotada com a esfera patriarcal, a região norte conotada com uma esfera matriarcal e, portanto, tuteladas por espíritos distintos. É basicamente esse o universo trabalhado no primeiro romance de João Paulo Borges Coelho. Sem encontrar ninguém que entenda o alcance político de seu problema, o de viver com os dois espíritos no próprio corpo, a personagem refugia-se nas margens do rio, procurando um descanso que só irá encontrar na parte final, quando ao Zambeze se volta a unir, a caminho da ilha fluvial de Cacecemo ou do afogamento premeditado. O leitor fica sem saber se o final da narrativa encena um suicídio ou um regresso. Uma vez mais, temos o fim e a fundação juntos. Leônidas Nitsato mantém por tudo isso uma íntima e trágica relação com o rio Zambeze, lugar onde origem e fim, portanto, se confundem.
exatamente por possuir a capacidade de pertencer a dois mundos, sem querer nem poder se desprender de nenhum deles, Nitsato representa o paradoxo do refugiado interno. Trata-se do indivíduo mal-vindo à teologia mítica e política do lugar, trata-se da fronteira que delimita dois extremos. Essa personagem fronteira, que é uma categoria recorrente em toda a obra de João Paulo Borges Coelho, constitui, nesse romance, a fronteira, o espaço primeiro de interação e de mobilidade, mas também de tensão e de violência. Ao contrário de muitos autores contemporâneos que fazem um apelo didático ao hibridismo, Borges Coelho opta por repensar a resistência política e comunitária ao encontro. Em sua obra, as fronteiras entre a vida e a morte, entre a cobra e o leão, entre o eu e o outro, ou entre o eu e o eu, são angustiantes e incessantemente ampliadas. A insólita condição dessa personagem, deslocado em sua própria terra, penetra na própria estrutura da narrativa. O protagonista, afetado pelo síndrome da ambivalência, desaparece durante mais de 100 páginas e reaparece precisamente sentado numa pedra, observando o rio. A parte final, que eu citei há pouco, não é? Eu penso que ela ilustra muito bem essa dupla dimensão, essa dupla possibilidade que é dada aos personagens que vivem o ensílio, a de fim e a de origem, não é? Devagar, também Leônidas Nitsato mergulhou nele, no rio Zambeze, nessa noite, ficando nós sem saber se procurava chegar a Cacessemo para alongar a sua perplexidade nessa fronteira, ou se lhe bastava perder-se nas águas para ganhar a tranquilidade e a indiferença dos afogados. Portanto, é uma narrativa que deixa em aberto o destino da personagem. Como se pode observar, o inesperado desejo de longura de que fala Mia Couto orienta também a vida dos heróis romanescos de João Paulo Borges Coelho. As personagens destes dois autores, os de Mia, muito mais retóricos e assertivos, sinalizando possivelmente uma terceira margem do rio, e os de João Paulo Borges Coelho, silenciosos e hesitantes, abandonados, pelo contrário, entre as duas sombras do rio, confirmam duas características já aqui sugeridas do exilado interno: a hostilidade ao presente e a vontade de fuga para lugares onde o ar é mais puro. Contudo, uma vez mais, não seria demais voltar a indagar, desta vez com Achille Mbembe, até que ponto a insistência nessa memória da errância individual rumo à solidão pode bloquear uma memória ativa, dinâmica, mais próxima daquela que serviu de mote às lutas anticoloniais. Isto é, uma memória que, além de virar as costas ao poder instituído, o confronta de maneira inequívoca e institui uma efetiva alternativa ao estado de coisas. No caso dos heróis construídos por Borges Coelho, uma dupla dificuldade freia esse movimento. O poder, segundo a visão de mundo veiculada em suas narrativas, já não ocupa apenas um centro. Ele desdobra-se, é complexo, ocupa todas as esferas do cotidiano e nem sempre é plenamente codificado pelas personagens. Aliado a isso, essas mesmas personagens, cujo objetivo imediato é a sobrevivência, estabelecem pactos com o poder, familiarizam-se com ele e apenas gradualmente se dão conta da teia que lhes foi sendo montada. Quando isso acontece, já costuma ser tarde demais para essas personagens. De fato, a escrita de Borges Coelho não parece pretender confrontar abertamente o poder, mas sim repensar a permanente atualização de suas dinâmicas e de seus efeitos na vida do homem comum, o que é uma grande maneira de confrontação também, mas indireta.
Bom, eu deixo para o fim duas últimas notícias sobre duas formas de ensílio que também aparecem em tantas e tantas obras, mas eu trago um outro grande nome da ficção moçambicana, Ngulani Bacacossa, em primeiro lugar, que volta a associar as experiências da solidão e da incomunicabilidade dentro das próprias fronteiras. Em seu caso, na narrativa Os Sobreviventes da Noite, as personagens vivem encerradas em si mesmas, ansiando unicamente regressar a casa e aos seus afazeres cotidianos. São personagens que vivem na floresta, em plena luta, em plena guerra, não é? E a guerra produz um efeito de esvaziamento no universo coletivo que aqui aparece uniformizado também, como um efeito do próprio tempo. O interessante é que, para o Ngulani Bacacossa, para o narrador dessa narrativa, e eu cito duas passagens muito brevemente, em um primeiro momento, para dar conta do ambiente que se vive nessa floresta, não é? As vozes têm a mesma tonalidade, berram da mesma maneira, riem da mesma forma, cantam o mesmo modo. Não sinto diferença. O meu mundo é a floresta. Portanto, há um esvaziamento de todas as possibilidades. E a única imagem que o narrador encontrará como uma espécie de via de escape é precisamente uma gaiola, que vai sinalizar a possibilidade. Uma gaiola em que os passarinhos tivessem à vontade dos pombos, a liberdade de sair e entrar. Portanto, essa será a metáfora que o narrador de Os Sobreviventes da Noite utiliza para contrariar o embrutecimento e a alienação produzidas pela guerra. Mas não deixa de ser curioso que, quer dizer, em causa está aqui, uma vez mais, a dialética da liberdade e da opressão, do confinamento e da mobilidade. Mas não deixa de ser curioso, todavia, que a liberdade se associa ao exílio e que a equação se resolva na imagem de uma gaiola, objeto habitualmente associado à prisão. Mas, nesse particular, a mensagem subliminar de Os Sobreviventes da Noite não se distancia das imagens propostas por tantos outros autores moçambicanos que desenham o território do ensílio para oferecer sossego e ar puro aos seus heróis, mesmo que esse sossego se dê de uma maneira absolutamente isolada. Para fechar, uma breve nota sobre um romance que, de fato, merece um tempo muito maior de discussão e muita atenção e muitos mais leitores. Eu falo da narrativa Palestra para um Morto, de um autor pouco visitado por todos nós, que é Suleiman Kassamo. Aqui, a temática do ensílio adquire contornos de efetiva diferenciação. Nessa narrativa, Suleiman Kassamo, o narrador de Suleiman Kassamo, interpela um morto de modo seco e irônico e desmistifica a ideia comumente aceita de exílio. Isto é, a errância rumo ao desterro é analisada como um princípio de um capital social que todo exilado gosta de acumular. Daí o desterrado aparecer já não como vítima dos tempos e da terra, mas, pelo contrário, como um contraponto da população que naquele mesmo espaço, naquele mesmo tempo, está trabalhando. Portanto, o exilado aqui é posto num lado contrário à do trabalhador. Recorde-se, aliás, que o exílio que conhecemos, inclusive porque o conhecemos, está votado à visibilidade. Como refere Petruta Spanu em sua análise sobre o desterro na literatura romena, do exílio nós só conhecemos o sucesso. O exílio trágico não aparece em nenhuma literatura. Daí, portanto, a tendência para a romantização da figura e do espaço do exilado em todas as literaturas. Mas não aqui, em Suleiman Kassamo. Nessa narrativa, o exilado está conotado com o poder e, portanto, todo o sarcasmo
abertamente enunciado, se dirige a ele. O errante, nesse caso, o exilado em um lugar habitado por trabalhadores, vai ter que lidar com o desconforto da interpelação e do olhar do narrador, que em todos os momentos lhe colocará perguntas incômodas. Cito uma delas: como todo direito, eu pergunto, por que não te misturaste, beber com eles do mesmo seco, desposar as raparigas daquela terra, partilhar o sal e o fogo, chorar os seus mortos? Ao contrário, coabitaste com as feras. E qual é o seu medo? Medo da responsabilidade da liberdade? Pena de abandonar tão suado buraco? Escolha de ser acuado que fugitivo? Ou hábito de toupeira? Ou nem medo, nem hábito, nem nada? Portanto, são figuras absolutamente... São perguntas, perdão, absolutamente incômodas, que são dirigidas ao exilado. Desta vez, o narrador não se coloca ao lado do exilado, nem é sequer ele próprio o exilado, pelo contrário. A evasão do exilado em Suleiman Cassamo não é, por tudo isso, objeto de identificação nem de compaixão. Longe de ser vítima, o exilado é apresentado como um indivíduo inerte, cúmplice da autoridade, medroso, inclusive. E todos os mecanismos de capitalização da dor são aqui expostos nessa citação. Ou seja, passado o tempo que havia passado, não só não era doente, como precisava daquela doença, o exílio, para ser ele próprio. Aliás, como tu, seu pai. Passado o tempo que passou, a morte já não é para ti defeito, mas estacionária qualidade, virtude. Portanto, para Suleiman Cassamo, a figura do exilado, a figura do indivíduo errante que decide desapegar-se do território original e da população que ali habitava, pode ser equivalente à imagem de um elevador. E cito: assim vi, qual e tal, e assim conto. Mas ainda falta aqui uma coisa, o sufocado movimento do elevador, ou da girafa, ou da inédita geringonça, ou do etc. e etc. O movimento represado. O elevador a dizer, eu que subo, eu que desço, sem, no entanto, subir ou descer. Embora claro e tangível esse imóvel movimento. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Um sufoco. Até parece que era comigo, do meu coração, e não da coisa, a represa. Portanto, o que Suleiman Cassamo faz aqui é inverter o procedimento e, através da sua própria linguagem literária, calcada no universo popular, mostrar como a tendência à inscrição de travessias que, paradoxalmente, não produzem alternativas políticas efetivas, podem ser reavaliadas por essa portentosa metáfora do elevador. No fundo, ela não produz nada, segundo esse, não propriamente as outras narrativas, mas esse exilado de Suleiman Cassamo, portanto, é visto por este ângulo, o ângulo do movimento represado. Enfim, para terminar, para concluir, ensaiando uma aproximação entre literatura e sociedade e uma mediação entre produção e recepção, o escritor moçambicano contemporâneo se depara com inúmeros desafios. O primeiro deles ganha corpo precisamente no quadro institucional, dado que, como recorda, François Paré, cito, todas as escritas de países periféricos se caracterizam por uma certa forma de exílio. Do ponto de vista da representação, por muito que os projetos literários dos autores aqui citados apontem mais para a diferença do que para a convergência, algumas questões são transversais em seus textos. A principal delas, como vimos, é a do exílio,
termo que surge em praticamente todos os romances moçambicanos para retratar o encilho, o estranhamento dentro de casa. Por muito que dê conta de uma querela com a história recente, a sua reiterada inscrição não permite a superação de um desconforto. Pelo contrário, o encilho é a expressão de um bloqueio que paradoxalmente funciona como motor de escrita e que, anunciado ou vivenciado pelas personagens, pode dizer muito da relação que os autores entretecem com o seu tempo e com a sua terra. Obrigado, me desculpe, Beth, por ter fugido um pouquinho do tempo. Não, imagine, eu acho que você pode tirar o seu... Pode? Eu acho, Nazir, que nós ficaríamos aqui a tarde toda, né, com você. Não passou do tempo, não, está muito bem. E da minha parte, eu acho que eu fiquei absolutamente impressionada com esse panorama que você conseguiu tecer nessa conferência, né? Que é um panorama literário dessa literatura moçambicana, atravessada justamente por essa questão que é de uma dor profunda, né? Essa coisa do exílio, que na verdade é um encilho, como é que isso aparece na relação com o tempo, né? A passagem do tempo, o tempo histórico, o tempo individual, né? E como é que esse tempo vai para essa literatura que você foi nos mostrando e que dá vontade de reler aí, ler especialmente autores que a gente não leu, e que você trouxe dessa maneira, né? Eu fiquei realmente impressionada, Nazir, com essa sua capacidade de nos trazer um panorama dessa literatura atravessado por esse tema, né? E eu não sei se há perguntas, mas já que a gente, né, poderia... Tem alguma pergunta, Milena? Eu acho que Não, está Bé. todo mundo como eu, viu, Nazir? Aprendendo muito, assim, tentando pensar, por exemplo, como é que o Mia Couto fez, olhar de novo para esses lugares, como é que o João Paulo Borges, por exemplo, e outros tantos que você foi trazendo, né? Então, eu pensei um pouco essa questão, já que a passagem do tempo, você diz que todos são sobreviventes, né, desse tempo que se foi, a maioria dos escritores, né? Então, eu pensei em duas coisas, se você puder falar mais um pouquinho. A questão da própria memória, né? Como é que ela... Porque você mostrou, nos trechos que você trouxe, são escritas esteticamente muito bonitas, né? Uhum. Não é apenas um relato simplesmente autoficcional, mas essa relação desses tempos, a gaiola como o símbolo da liberdade, né? É uma coisa muito forte. E você lê uns trechos que se aproximam até de poemas, né? Ali pela exploração de como esse estético vai entrando. Então, eu pensei um pouquinho nessa questão da memória, e se você pudesse dar pelo menos uma dica da Paulina, como é que você enxerga essas fronteiras, nossa, a duplicidade, né? Os sentidos duplicados mesmo, a ambiguidade aí, as soluções da margem, enfim, do asilo, né? Também muito impressionante. Então, da minha parte, eu ouviria um pouquinho mais você sobre isso. Sim, não, a Paulina eu não acabei por não trazer aqui porque também seria um tema à parte, não é? Realmente ela é uma autora que explora explora de maneira incisiva essa questão do ensino, as personagens dela, mas de fato é um fenômeno mais ou menos transversal a todos os escritores, não é? Mas ela explora em praticamente todas as suas narrativas, de uma maneira ou de outra, a noção de encilho, sem citar, obviamente, esse termo. Eu devo dizer que esse termo não existe na língua portuguesa. O termo do encilho veio pelas mãos de uma uruguaia, Miriam Volpe, que fez a tese de doutorado dela no Brasil sobre o Mário Benedetti,
e de fato foi ela que ofereceu essa possibilidade para a língua portuguesa em 2004. Mas a Paulina Chiziane, já na obra A Balada de Amor ao Vento, não é, publicado em 1990, que de fato é o primeiro romance moçambicano, não só escrito por uma mulher, é o primeiro romance moçambicano, ponto, porque o primeiro romance moçambicano hoje, institucionalmente considerado, é o Alalape, de Ungulani Bacacossa, de 1987, o primeiro romance moçambicano do tempo pós-independência, não é? Mas ele foi apresentado na primeira edição como um conjunto de contos, né? Na segunda edição já aparece como romance. O primeiro livro que é apresentado desde a primeira edição como um romance seria A Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane, e nessa narrativa a protagonista, a narradora, ocupa territórios tão diversos como Mambone, como a Mafalala, do tempo colonial. A Mafalala, um bairro periférico da capital, da anterior Lourenço Marques, hoje Maputo, um bairro, digamos assim, mítico daquele lugar, uma espécie de Lapa do Rio de Janeiro, mal comparando. E a partir da Mafalala, ela vai repensar a condição do exílio interno, que é motivada, sobretudo, pela violência institucionalizada às mulheres pobres, não é? E de fato, A Balada de Amor ao Vento é um dos romances mais celebrados pela crítica nacional, internacional, e ali relata-se a história trágica de amor entre Sarnau e Muando, dois personagens também muito visitados, e que são duas personagens que, ao longo de toda a narrativa, vão experimentando distintas e violentas formas de exílio, mas, ao mesmo tempo, são figuras absolutamente ambivalentes, porque Muando, por exemplo, estamos falando do tempo colonial, ele é desterrado efetivamente para um outro território colonizado por Portugal, e como uma espécie de escravo, ele se sente livre nesse ambiente em que está encarcerado, é um trabalhador forçado. E é muito interessante observar como ele ali se apresenta feliz naquela nova situação. Ao mesmo tempo, Sarnau, nessa narrativa, reflete sobre o exílio interno que se dá a partir da consciência de que o casamento a vai confinar. A dada altura, ela faz o relato do momento em que a personagem se casa, não é? Ela diz que a prisioneira vai caminhando para o cadafalso. E, a partir daí, há toda uma reflexão sobre essa estrutura, a estrutura do casamento e a experiência do exílio. Portanto, são exílios, são pequenos mundos, não é? E sempre, inclusive nesses pequenos mundos, o termo exílio, desterro, constantemente surge na obra desses autores, dessas autoras. De fato, Paulina Chiziane é a autora mulher, não é, que traz esse tema. Mas agora em 2020, 2021, surgiu um grande nome também, pela primeira vez publicada, Teresa Noronha, que lança um romance chamado Tornado, que efetivamente é um tornado, que deve ser lido imediatamente, né? Um romance com um grande fôlego, e que acaba de vencer vários prêmios, e é um dos finalistas do Prêmio Oceanos deste ano. A Teresa Noronha surge como uma outra voz feminina no campo da ficção, da narrativa, e também vai encenar uma série de encílios, por um lado, e de exílios, por outro, porque a personagem é protagonista numa narrativa que tem contornos autobiográficos, isso sim. Ela vai se deslocar por França, por Portugal, e vai trazer dali notícias de uma experiência, ou vai oferecer, a partir
desse itinerário, uma série de notícias sobre essa experiência sufocante, não é? Mas eu não abro muito o jogo, esse livro deve ser lido e espero que seja um potencial vencedor, não é? Há 3 moçambicanos entre os finalistas do Oceano, espero que um deles ganhe. Olha, eu acho que foi assim realmente um grande, grande prazer. Como alguém disse aqui, é sempre um privilégio, né, ouvir você realmente foi um privilégio. E esse final, especialmente, em que você mostra as mulheres, pelo menos 2 aí participando desse mundo, e logo no comecinho, Nazir, você falou, e isso também ficou passando por mim, quer dizer, é um universo em que você mostrou que os escritores, com exceção do Mia Couto, mais especialmente, pelo menos, que comunica um pouco esse tipo de coisa, mas que eles não se comunicam entre si. Então, essa ambiguidade, digamos assim, de um tema ou de 2 temas, né, trata exílio e encílio, que vão passando por todos eles, então, até chegar a Teresa Noronha, por exemplo, como você está colocando, mas sem que haja, digamos, um movimento de conversa entre eles, né? Quer dizer, um movimento mesmo de trocas de experiências e de influência. Então, também isso é muito impactante, né? Essa vivência, né? Trazida para a literatura e trazida como literatura. Então, uma literatura muito forte, que eu acho que a gente tem aí por muito tempo para pensar da maneira que você nos trouxe, né? Então, eu acho que eu vou agradecer profundamente, quer dizer, esse foi mais um contato nosso, meu, da própria Diana e, portanto, do programa com você, e que a gente pode pensar em outros momentos para você nos trazer mais coisas sobre essa grande literatura, como você mostrou. Quer dizer, esse confronto entre o isolamento, a ideia, né, da liberdade pelo confinamento, do exílio como o início, né, e o final, enfim, para a gente continuar. Acho que aí a gente teria um ponto muito bom de contato. Então, Muito muito obrigado. obrigada, né? E passo a palavra a você também, se você quiser, para dizer alguma coisa. Nazir, muito obrigada mesmo, em nome do programa, da Diana, das minhas colegas, dos meus colegas que estão assistindo, das outras pessoas também, e a gente vai ter, então, essa gravação, do meu ponto de vista, para ver e rever, para pensar todas essas questões. Muito obrigada, foi uma alegria e um grande prazer. Há duas mensagens de agradecimento no chat. Uma da Priscila, agradecendo pela linda fala, e uma da Leila, também agradecendo pela aula. Obrigada. A Leila é nossa colega do programa, especialista em tradução também, né, em literatura comparada, e a Priscila é a nossa aluna também do programa. Bom, muito obrigado, Priscila, Leila, pelas palavras tão gentis e obrigadíssimo, Beth, obrigadíssimo, Diana, pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui e certamente poderemos dar continuidade a essa conversa e para mim é fantástico também poder ouvi-las, poder ter uma reação daquilo que digo, mas sobretudo poder ouvi-las. Uma das coisas que eu não comentei no início é que no meu regresso, não é quando eu estive no Brasil em 2012, a partir de 2012, e sempre muito interessado na obra de Bakhtin, encontrei precisamente em São Paulo uma vasta bibliografia produzida por vocês, que me foi muito útil, não é? É um dos lugares, é uma das capitais dos estudos bakhtianos e muito graças a vocês e ter acesso a toda essa informação numa língua que me facilita a vida é absolutamente fantástico. Portanto, muito obrigado uma vez mais pelo trabalho que já fizeram e por tudo aquilo que já fomos construindo ao longo desses tempos.
e espero que assim continuemos, apesar das distâncias. Acho que a gente tem vários pontos para estabelecer um contato mais institucional também, né? Além desses contatos esparsos, tá? Muito obrigada, então, Nazir. Obrigado, Muito Beth. obrigada Um mesmo. abraço a todos vocês. Abraço fortíssimo em você. Tudo de bom. Tchau, tchau.